Oi, amigos! Bruna Manhago aqui, psicóloga e terapeuta de família. E hoje eu queria compartilhar com você alguns estudos sobre desempenho que estão colocados aqui no livro do Daniel Goleman, Foco. Aqui é mais voltado à atenção, mas eu achei algo que tem muito a ver com essa questão de desempenho que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, antecipadamente, vou explicar aqui como funciona o nosso cérebro. Na evolução do ser humano, o ser humano teve algumas fases que geraram o cérebro que a gente tem hoje, tá? Iniciou ali com o homem das cavernas e tendo que sobreviver e se adaptar. Basicamente, naquela época, o que movia o homem era o instinto. E aí foi formado um cérebro que move hoje 55% das nossas ações, que é o cérebro instintivo, o mais antigo da história da humanidade. Aí o homem e a mulher se desenvolveram e resolveram se colocar de pé. Inicialmente, o homem e a mulher, como um animal, andava de quatro patas. A história da evolução da humanidade é bem interessante, para a gente entender e chegar onde a gente quer, né, finalmente. E aí o homem e a mulher se colocaram de pé, começaram a se relacionar de frente, porque antes eles se relacionavam como os animais, como o cachorrinho, o cavalo. E ao se colocar de pé, de frente um ao outro, eles tiveram que, o cérebro teve que se adaptar. E o homem e a mulher começaram a usar partes do corpo muito importantes, a mão, o olhar, a boca. A partir de então se desenvolveu a fala no ser humano. Isso foi promovendo estímulo, mudança e adaptação para o nosso cérebro. Nosso cérebro é aquele que comanda o nosso corpo. É aquele que guia, né? O nosso corpo direciona todo o nosso ser. Então, esse cérebro que se formou e se especializou devido a esse movimento foi o cérebro emocional, que hoje corresponde àquele que guia 38% dos nossos comportamentos. Ok, e aí o homem, nessa evolução, que era aquele homem que passava de um lugar para outro, nômade, começou a se estabelecer num lugar e promover a própria sobrevivência através da agricultura. Começou a fazer planejamentos para a sua sobrevivência. E aí, esse movimento produziu também uma alteração cerebral, um estímulo que promoveu novas conexões e esse cérebro foi se especializando, foi melhorando e chegamos hoje ao que somos, tendo hoje esse cérebro intelectual 7% de influência nos nossos comportamentos. Então, por que eu trouxe isso? Para a gente entender que a maioria dos nossos comportamentos, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, não são movidos pelo o que a gente pensa. A gente não tem tanto controle assim das nossas emoções. A maior parte dos nossos comportamentos são movidos pelo nosso instinto e pelas nossas emoções. Olha só, pessoal. Interessante, né? O que acontece? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente tem que fazer força para aprender. Então a gente está usando esse cérebro intelectual, esse cérebro mais novo. Tá fazendo esforço para aprender. Então vamos levar lá para nossa canoagem, né? Por exemplo, né, a gente está aprendendo a fazer um movimento, a gente está aprendendo a se posicionar, a gente está aprendendo a respirar. Assim como a gente aprende quando aprende a dirigir, tudo no início é muito difícil, né? E a gente, meu Deus, como eu vou dar conta de fazer tanta coisa? Marcha, olhar para um lado, para o outro, para que o carro que está na frente, pessoa que está atrás e vai embora. Né? E com o tempo a gente consegue tanto aprender a remar na canoagem, quanto a dirigir um carro de uma maneira quase que automática. Por que isso? Porque quando a gente está fazendo força, a gente está usando o nosso córtex intelectual, o mais novo do nosso cérebro. Aí a gente precisa ter atenção, um esforço, tem que ter um autocontrole para poder focar naquilo.
A gente tem que ter força de vontade e ter uma escolha intencional, ou seja, eu quero prestar atenção, eu quero aprender, que vem junto com o esforço, né? A gente está se movimentando a favor disso. E aí, envolve esses 3 itens mais importantes: a atenção voluntária, a força de vontade e a escolha intencional, eu quero. A partir do momento que isso se repete muitas e muitas vezes, aí eu lembro do tio Vitor, aquilo vira um hábito, tá? Quem rema no inverno, no verão vai colher o fruto, porque vai estar remando muito bem e o tempo vai estar maravilhoso, nós vamos estar felizes com a produção e vamos mais longe, vai ser mais gostoso ainda, né? E por que isso? A aprendizagem é feita por etapas, né? A gente se esforça, repete, 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 se aperfeiçoa, repete, pensa, medita, melhora e vai de novo e repete, 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 até aquilo ir para o automático no processo cerebral, vai no processo ascendente, né? E vai lá trabalhar no nosso córtex instintivo e emocional, junta as emoções que a gente tem naquele esporte, se são agradáveis. Todas as emoções ajudam a fixar mais, seja as negativas ou as positivas. Mas ali a gente quer aproveitar as positivas. Então a gente tá num ambiente gostoso, com pessoas gostosas, num lugar lindo, agradável, vai fazer com que a gente aprenda mais, ok. A repetição vai fazer com que a gente aprenda mais, ok. E isso vai partir daquele esforço para o automático. Já vai para o nosso cérebro mais primitivo, fica guardado e a gente vai fazendo com naturalidade. Assim como a pessoa que aprende a dirigir no início é muito difícil e depois faz isso com o pé nas costas. E aí aquilo passa a ser quase que intuitivo, natural, você não precisa fazer tanto esforço. A aprendizagem toda funciona dessa maneira, tá? E aí a gente trabalha com menos gasto de energia. Olha só, quanto mais repetição, quanto mais envolvimento em emoções positivas, a gente vai estar trabalhando para aprender a trabalhar de forma inconsciente naquele movimento. E aquilo vai ser natural. Natural. Hoje você pensa em andar? Você gasta energia para andar? Não. Mas lá atrás, quando você era bebê, você teve que fazer um esforço para andar. E todos os movimentos de aprendizagem da nossa vida também precisou de um esforço, apesar de que a gente nem lembra, né? Porque é um instinto também do ser humano fazer esse movimento. Mas houve um esforço. Lembrando, trazendo para mais recente, quando a gente é maior um pouco, né? Por exemplo, aprender a dirigir, como eu trouxe, ou aprender realmente a se locomover, a se transportar na canoa. No início, terrível, muita coisa, mas depois você vai se tornando natural. Ou seja, quem tá começando, muita calma, que vai chegar a sua hora, tá? E todo mundo que já passou por isso entende. Somos uma família, né? Então, resumindo, quanto mais prática, menos esforço. Para isso é preciso repetição, dedicação, horas aula, assim como o Vitor fala. Por isso é que eu quis trazer para confirmar isso, não sou eu que estou falando, doutor em psicologia, Daniel Goleman. Quanto menos prática, vai necessitar mais esforço. Você quer o quê? Tem mais esforço ou menos esforço? Quer poder curtir mais a natureza ali e aquele momento agradável? Ou quer ficar mais tempo para sempre ali tendo que se concentrar? Importante pensar que quanto mais eu me esforço no início, me dedico no início, automaticamente isso vai se tornar natural. Então vai chegar mais rápido a parte prazerosa de eu fazer a coisa sem tanto esforço. Não quero dizer que não vai fazer esforço nenhum, né? Mas vai fazer de uma forma mais automatizada. Então, em competições, como que acontece? Quando a prática é uma prática repetitiva,
No futuro, isso na competição vai se tornar como um jogo mental, vai determinar o quanto você vai conseguir focar e se gerar bem, se você poderá sair bem. É importante você relaxar e confiar, deixar a sua mente liberada para esses movimentos que já estão automatizados poder sair. Eu vou trazer aqui o caso que ele falou no livro, que Lolo Jones, nas Olimpíadas de 2008, uma corredora de obstáculos 100 metros, categoria feminina, ela estava vencendo os obstáculos sem nenhum esforço. E aí, de repente, ela teve uma sensação de que os obstáculos estavam vindo em direção a ela rapidamente. E aí, ela se concentrou. Opa, cuidado para não relaxar na técnica. Suas pernas estão muito afiadas, vamos lá. E aí ela começou a se esforçar demais, pensar demais. E o que aconteceu? Ela ficou tensa e ela tropeçou no penúltimo obstáculo. E acabou caindo para a 7ª colocação, enquanto ela estava na 1ª. Como que Daniel Goleman explica isso? Vou repetir a frase. Estudos do cérebro demonstram que um atleta campeão começar a pensar em técnica durante o desempenho é uma receita certa para o fracasso. Ele diz que o córtex motor está separado do pré-frontal, que é aquele que faz o autocontrole. E por isso é que é tão importante deixar, no momento final, essa automatização te guiar. Confiar de que você fez o melhor até agora, treinou bastante, repetiu bastante, agora você vai relaxar e fazer o melhor. Curtir bastante, como o Vitor fala. Vamos curtir bastante, porque agora a gente já fez o nosso melhor, já treinou, e agora a gente quer ver qual vai ser o resultado desse nosso esforço anterior. E naquele momento curtir, naquele momento aproveitar, porque aí você não vai estar se paralisando. Se em algum momento, naquela batalha final, você está competindo e fica, não, tem que melhorar a técnica, tem que melhorar isso. E você vai demandar mais esforço, vai demandar mais gasto energético, e com isso você diminui o seu desempenho. Interessante, não é, gente? Gente, queria que vocês lessem tudo. Passei lá pro tio Vitor. Se ele quiser, ele compartilha com vocês. Então, só para revisar, pegando a minha anotação aqui, o melhor é o quê? Deixar o subcórtex, que é aquele instintivo, dominar no automático, para ter menos gasto de energia. E aí você vai produzir melhor no desempenho. Pensar em técnica durante o desempenho é receita certa para o fracasso. Você vai estar pensando, você vai ter gasto energético. Deixa a parte automática e acredita em tudo que você já estudou, em tudo que você se dedicou e deixa aquela hora ali só acontecer. Por quê? Assim como você não faz força para respirar, você não faz força para andar, porque isso já é normal, o seu desempenho na competição de remo vai ser automático, porque você já treinou, você já se dedicou. E você vai ter menos gasto energético. Então, um outro time de beisebol, um outro caso, outro exemplo, de Minnesota Twins. O treinador rever jogadas de um jogo anterior focando apenas no que não deve ser feito é uma receita para os jogadores se saírem mal. Tipo, vamos agora ver tudo de errado que a gente fez para poder melhorar. Ele diz que não deve ser feito. Ficar focando apenas nisso. Isso não quer dizer que não deve, né? Antecipadamente, faça isso, corrija. Grava o seu movimento, faça o vídeo feedback com o seu trainee, né? E aí,
melhore, corrija, mas na semana antecedente, nos momentos antecedentes, foca no que você faz melhor. Acredita naquilo que você já aprendeu. E deixa, relaxa e aproveita. E aí ele cita aqui uma coisa até interessante que fica fácil da gente entender, né? Quando você faz força para relaxar, você consegue relaxar fazendo força para relaxar? Claro, a gente tem técnicas de condução, né, de meditação para conseguir relaxar, mas quando a pessoa quer muito, muito, fica se esforçando assim, mentalmente ela não consegue. Da mesma forma, ele citou, quando você vai ter uma relação sexual e fica fazendo muita força, pensando e aqui concatenando, você não consegue aproveitar aquela relação. Ou seja, não tenta forçar uma coisa que vai ser natural. Se você já está se dedicando, se você já está se preparando há bastante tempo. No caso do relaxar e o relacionamento sexual, são coisas, instintos básicos do ser humano, que já estão nesse cérebro primitivo. E como a gente já treinou bastante, a gente fez força para jogar isso para esse cérebro primitivo para fazer tudo de forma automática. E aí tá, olha só. Os erros aumentam de acordo com o grau em que nós estamos distraídos, estressados ou, de alguma forma, sobrecarregados mentalmente. Se antecedendo a competição, há um estresse emocional. Ai, meu Deus, como que será? Fica naquela coisa, eu tenho que fazer o melhor, eu preciso, eu me estresso, eu não consigo relaxar, eu me distraio muito, e eu vou estar atrapalhando o resultado do meu desempenho. Porque eu vou estar pensando muito. Olha só que legal. O ideal não é pensar, é deixar acontecer. Como aqueles pianistas que tocam de olhos fechados. Que eles tanto que reproduziram, vi um vídeo sobre isso, tô lembrando. Tanto que reproduziram, que treinaram, que na hora do espetáculo fazem aquilo de olhos fechados. Os bailarinos que bailam com prazer, é isso, prazer. Fecha os olhos, aproveita. Na verdade, abre os olhos ali na hora da remada, mas curte aquilo. Sente prazer, deixa acontecer naturalmente, porque já tá lá gravado. E aí, o mais importante é o controle das emoções. Eu gravei um vídeo essa semana sobre o controle das emoções, tá lá. E é possível controlar suas emoções, é sim. A gente pode até conversar sobre isso mais em uma oportunidade. Mas então, nas semanas antes ou no período antecedente, na semana antes, nos dias anteriores, procura relaxar, não pensar muito naquilo, não se esforçar, falar, não, deixa, vai ser o que tiver que ser, vamos colher o resultado do que a gente plantou. A melhor maneira de você ter um melhor resultado seria isso. Não se sobrecarregar com cobranças, não ficar pensando muito, não deixar se estressar, e sim relaxar e aproveitar, como o Vitor fala. Espero aí poder ter contribuído um pouquinho com essa família e deixo o meu abraço para todos. Se gostaram, tô aí para contribuir na hora que puder, sempre juntos. Um abraço. Tchau!